Tudo que um dia pertenceu a algo e foi excluído, sempre retorna. Essa frase expressa um princípio profundo que aparece em diferentes áreas do conhecimento humano: psicologia, filosofia, sociologia e a abordagem sistêmica das constelações familiares observam o mesmo fenômeno a partir de ângulos diferentes. O que é negado, reprimido ou excluído não desaparece. Ele permanece ativo em alguma camada da realidade e tende a voltar, muitas vezes de forma inesperada. Na visão das constelações familiares, desenvolvida por Bert Hellinger, existe um princípio fundamental chamado pertencimento. Todo sistema humano, especialmente a família, possui uma ordem invisível onde cada pessoa que participou da história tem direito ao seu lugar. Quando alguém é excluído, esquecido ou negado, essa ordem é perturbada. A exclusão pode acontecer por vergonha, culpa, dor ou julgamento moral. Pode envolver um filho que morreu e nunca foi mencionado, um membro da família que cometeu um erro grave, um relacionamento anterior que foi apagado da história ou alguém que foi afastado por conflitos. Mesmo quando o silêncio parece resolver a situação, algo permanece incompleto dentro do sistema. Segundo Hellinger, quando alguém é excluído, o sistema tenta restaurar o pertencimento perdido. E é nesse ponto que aparece o fenômeno do retorno. Muitas vezes um descendente começa a repetir comportamentos, emoções ou destinos semelhantes ao daquele que foi excluído. Isso pode acontecer através de padrões de relacionamento, dificuldades financeiras, conflitos emocionais ou escolhas de vida que parecem não ter uma explicação clara. A lógica sistêmica é simples e profunda ao mesmo tempo. O sistema familiar busca sempre voltar ao equilíbrio. Quando uma parte foi negada, outra parte, inconscientemente, tenta trazê-la de volta para ser vista. Essa ideia não é exclusiva das constelações familiares. Na psicologia profunda, Carl Gustav Jung descreveu um princípio semelhante ao estudar a sombra humana. Jung observou que tudo aquilo que a consciência rejeita ou reprime não desaparece. Essas partes da personalidade permanecem ativas no inconsciente e acabam retornando através de comportamentos automáticos, projeções ou conflitos internos. Para Jung, a sombra representa exatamente isso. São aspectos da psique que foram excluídos da identidade consciente. Quando essas partes não são reconhecidas, elas se manifestam de forma indireta, muitas vezes criando problemas que parecem vir de fora, mas que na verdade são conteúdos internos não integrados. Outro pesquisador que estudou fenômenos semelhantes foi Ivan Bossormeny-Nagy. Ele observou que famílias carregam algo que chamou de lealdades invisíveis. Segundo suas pesquisas, as gerações seguintes frequentemente assumem papéis ou destinos para compensar injustiças ou exclusões que aconteceram no passado. Mesmo sem saber da história, a pessoa sente uma espécie de obrigação inconsciente de equilibrar aquilo que ficou pendente no sistema familiar. Essas observações apontam para um princípio maior que atravessa diferentes áreas do conhecimento humano. Sistemas vivos buscam equilíbrio. Quando algo essencial é negado ou excluído, surge uma tensão interna que tende a ser resolvida de alguma forma. Esse princípio também pode ser observado fora do campo psicológico. Na natureza, ecossistemas que perdem um elemento importante entram em desequilíbrio até que o sistema encontre uma forma de compensação. Na sociedade, ideias ou grupos que são reprimidos muitas vezes retornam com ainda mais força. Na história humana, acontecimentos que foram escondidos frequentemente reaparecem décadas depois, exigindo reconhecimento e reparação. Dentro da vida pessoal, o retorno do excluído pode se manifestar de várias formas. Uma pessoa pode repetir padrões de relacionamento que já existiam em gerações anteriores. Pode sentir emoções intensas que parecem não ter origem clara. Pode enfrentar situações semelhantes às de algum ancestral, cuja história foi esquecida ou ocultada. Quando esse fenômeno é compreendido,
surge uma mudança importante de perspectiva. Em vez de olhar para os sintomas apenas como problemas individuais, passa a ser possível enxergá-los como movimentos que revelam algo que precisa ser visto e reconhecido. Nas constelações familiares, muitas vezes a transformação acontece simplesmente quando aquilo que foi excluído é finalmente reconhecido. Quando alguém diz internamente que aquela pessoa também pertence, que aquele destino existiu e que aquela história faz parte do sistema, algo começa a se reorganizar. Esse movimento de inclusão não significa concordar com tudo o que aconteceu. Significa reconhecer que aquilo fez parte da história. Quando o que foi excluído ganha um lugar na memória e na consciência, a necessidade de repetição tende a diminuir. Esse princípio também pode ser aplicado ao desenvolvimento pessoal. Muitas vezes as pessoas tentam construir uma vida melhor negando partes da própria história ou rejeitando aspectos de si mesmas. Porém, aquilo que é rejeitado não desaparece. Ele continua atuando nos bastidores da mente. A verdadeira transformação começa quando a pessoa tem coragem de olhar para tudo que faz parte da sua história. Quando ela reconhece as partes difíceis, as emoções reprimidas, os erros e os acontecimentos que preferia esquecer. Paradoxalmente, é exatamente esse reconhecimento que cria liberdade. Ao incluir aquilo que foi excluído, a energia que antes estava presa tentando manter o problema começa a se liberar para construir algo novo. Por isso essa frase carrega uma sabedoria profunda. Tudo que um dia pertenceu a algo e foi excluído sempre retorna. Não retorna para punir, mas para ser visto. Não retorna para destruir, mas para ser reconhecido. O retorno do excluído é muitas vezes um convite silencioso para restaurar a ordem, trazer consciência e permitir que a vida volte a fluir com mais equilíbrio. Quando aquilo que foi deixado de fora finalmente encontra um lugar, o sistema pode descansar. E quando o sistema descansa, a vida encontra novamente o seu caminho natural.